O capítulo de Juízes 18 relata a história da tribo de Dan, que buscava um território para se estabelecer, pois ainda não havia obtido a sua herança na terra prometida. Eles enviaram 5 homens para explorar a terra e, ao encontrarem a cidade de Laís, decidiram conquistá-la. Durante a viagem, os homens passaram pela casa de Mica, que possuía ídolos e um sacerdote levita, e tomaram tudo para si. A Bíblia nos ensina. Vamos à leitura de Juízes 18. Naqueles dias, não havia rei em Israel, e nos mesmos dias, a tribo dos danitas buscava para si herança onde habitar, porque até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído em sorte herança. E enviaram os filhos de Dan 5 homens, dos seus confins, homens valentes, de Zorá e de Estaol, a espiar e explorar a terra, e lhes disseram: Ide, explorai a terra. E chegaram à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica, e passaram ali a noite. Quando estavam junto da casa de Mica, conheceram a voz do jovem levita, e chegaram-se lá, e lhe disseram: Quem te trouxe aqui? E que fazes aqui? E que é isto que tens aqui? E ele lhes disse: Assim e assim me tem feito Mica, pois me tem contratado e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: Consulta a Deus, para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Disse-lhes o sacerdote: Ide em paz, o caminho que levais está sob a vista do Senhor. Então partiram aqueles 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, quieto e confiado, e que em toda a terra não havia falta de coisa alguma. Também estavam longe dos sidônios e não tinham negócios com ninguém. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e Estaol, e seus irmãos lhes disseram: Que dizeis vós? E eles disseram: Levantai-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muito boa. E vós estareis quietos? Não sejais preguiçosos em partir para entrar a possuir a terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado, e a terra é larga, porque Deus a entregou nas vossas mãos, lugar onde não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos danitas, de Zorá e Estaol, 600 homens armados de armas de guerra. E subiram e acamparam-se em Quiriate-Jearim, em Judá. Por isso chamam a este lugar Maanedã até ao dia de hoje. Eis que está por detrás de Quiriate-Jearim. E dali passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís e disseram a seus irmãos: Sabeis vós que nesta casa há éfode e terafins, e uma imagem de escultura e uma de fundição? Vede, pois, o que haveis de fazer. Então foram para lá, e chegaram à casa do jovem levita, até a casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens, que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram lá e tomaram a imagem de escultura, e o éfode, e os terafins, e a imagem de fundição. E o sacerdote estava à entrada da porta com os 600 homens que estavam armados de armas de guerra. Entrando eles, pois, na casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, e o éfode, e os terafins, e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: Que estais fazendo? E eles lhe disseram: Cala-te, põe a mão na tua boca, e vem conosco, e ser-nos-ás por pai e sacerdote. É melhor que sejas sacerdote da casa de um só homem, do que sejas sacerdote de uma tribo e de uma geração em Israel? Então, alegrou-se o coração do sacerdote, e tomou o éfode e os terafins, e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram, e puseram diante de si os meninos, e o gado, e os bens. Estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas, junto à casa de Mica, foram reunidos, e alcançaram os filhos de Dan.
e clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram os seus rostos e disseram a Mica: Que tens, que assim convocaste este povo? Então ele disse: Os meus deuses que eu fiz, me tomastes juntamente com o sacerdote, e vós vos ides embora. E que mais me resta? Como, pois, me dizeis, que é o que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: Não faças ouvir a tua voz entre nós, para que não suceda que alguns de ânimo amargo se lancem sobre ti, e percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan. E Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, virou-se e voltou à sua casa. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que ele tinha, e vieram contra Laís, a um povo quieto e confiado, e os feriram a fio de espada e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinham negócios com ninguém, e a cidade estava no vale que está junto a Bet-Reobe. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela, e chamaram-lhe Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Porém Laís era o nome da cidade dantes. 30. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até ao dia do cativeiro da terra. Assim, pois, estabeleceram para si a imagem de escultura que Mica fizera, todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. A história de Juízes 18 nos leva a refletir profundamente sobre as consequências de nossas escolhas e a maneira como podemos nos desviar do caminho correto quando não buscamos a orientação de Deus. A tribo de Dan, em busca de uma solução para sua falta de território, tomou decisões com base em sua própria sabedoria e força, mas não buscou a direção de Deus de maneira sincera e completa. Isso nos faz pensar em como, muitas vezes, podemos agir de forma semelhante em nossas vidas, tentando resolver problemas por conta própria, sem entregar nossas preocupações nas mãos do Senhor. Assim como os danitas se apropriaram dos ídolos de Mica, nós também corremos o risco de nos agarrarmos a ídolos modernos que competem com a adoração e confiança que deveríamos depositar somente em Deus. Esses ídolos podem não ser imagens físicas de escultura, mas podem ser representados por desejos materiais, status, relacionamentos ou até mesmo a busca incessante pelo sucesso a qualquer custo. Quando permitimos que algo tome o lugar de Deus em nosso coração, afastamo-nos do propósito que Ele tem para nós. Além disso, a atitude dos homens de Dan, ao atacarem a cidade pacífica de Laís, revela um comportamento de indiferença e violência que contraria o caráter de Deus, que é justo, compassivo e cheio de misericórdia. Muitas vezes, em nossa ânsia de alcançar nossos objetivos, podemos acabar prejudicando os outros. A sociedade moderna valoriza o sucesso, mas Deus nos chama a viver de forma justa, sempre considerando o impacto de nossas ações sobre o próximo. É fundamental que busquemos a realização de nossos sonhos e projetos de vida dentro dos princípios de justiça e amor ao próximo que a Bíblia nos ensina. Outro aspecto importante que Juízes 18 traz à tona é o papel que a autojustificação desempenha em nossas vidas. Os homens de Dan perguntaram ao levita se a sua jornada teria sucesso, e ele respondeu que sim, sem realmente buscar a direção de Deus. Muitas vezes, em nossas próprias vidas, podemos procurar pessoas ou sinais que nos confirmem o que já desejamos ouvir, em vez de buscar a verdadeira vontade de Deus. Isso pode levar a decisões precipitadas e a busca por validação em lugares errados. O fato de algo parecer favorável em um momento não significa que está alinhado com o plano de Deus. A idolatria, a violência e a autojustificação são exemplos de atitudes que podem nos afastar de uma vida em conformidade com os propósitos de Deus. No entanto, a narrativa de Juízes 18 nos alerta para estarmos atentos a esses desvios
e a sempre retornarmos à presença de Deus, reconhecendo que somente Ele pode nos guiar no caminho certo. Ao invés de confiar em nossas próprias forças e desejos, somos chamados a depender totalmente de Deus em todas as decisões, grandes ou pequenas. Esta reflexão também nos leva a considerar a importância de buscarmos a verdadeira adoração. O erro da tribo de Dan não foi apenas conquistar Laís ou roubar os ídolos de Mica, mas, principalmente, confiar em objetos de culto e práticas que não honravam a Deus. Em nossas vidas, devemos garantir que nossa adoração seja direcionada apenas ao Senhor, sem permitir que outros interesses tomem esse lugar. Finalmente, podemos aprender com esta história que as consequências das decisões feitas fora da vontade de Deus podem ser duradouras. Os danitas continuaram adorando os ídolos que haviam roubado, mesmo após se estabelecerem em Laís, renomeada Dan, e a adoração inadequada continuou até o cativeiro. Isso nos ensina que as escolhas erradas não apenas afetam o presente, mas podem ter repercussões profundas e de longo prazo em nossa vida espiritual e na nossa relação com Deus. O capítulo de Juízes 18 nos apresenta uma lição crucial sobre as decisões que tomamos e o impacto que elas têm, não apenas em nossas vidas, mas também na nossa caminhada espiritual com Deus. A tribo de Dan, em sua busca por um território, cometeu diversos erros: a apropriação de ídolos, a violência contra um povo pacífico e a confiança em sua própria força em vez de na vontade de Deus. Esses erros não foram pequenos desvios, mas sinais claros de um afastamento de Deus e de sua lei. Este relato destaca a importância de vivermos em constante dependência de Deus, buscando sempre sua orientação e seguindo seus mandamentos. A falta de consulta sincera a Deus resultou em uma série de escolhas erradas que levaram a tribo de Dan a se estabelecer em um território conquistado de forma injusta e a viver em uma cultura de idolatria, algo expressamente proibido por Deus. Quando nos afastamos de Deus, mesmo que pareça que estamos tendo sucesso temporário, estamos plantando sementes que podem resultar em consequências espirituais sérias e prejudiciais no futuro. Essa história também nos ensina sobre a importância de sermos conscientes das nossas ações e do impacto que elas têm sobre os outros. A tribo de Dan destruiu a cidade de Laís sem mostrar compaixão, guiada apenas pelo desejo de garantir um local para si mesma. Em nossas vidas, devemos estar atentos a não deixar a ambição ou o desejo de sucesso nos cegarem para o valor da vida e do bem-estar do próximo. Deus nos chama para uma vida de justiça, bondade e misericórdia, e isso deve refletir em todas as nossas interações e decisões. Outro ponto fundamental é a advertência contra a idolatria, que pode se manifestar de diversas formas. Embora possamos não estar cercados de imagens esculpidas, há muitas coisas em nossas vidas que podem facilmente se tornar ídolos e tomar o lugar de Deus no nosso coração. Pode ser o amor excessivo pelo dinheiro, o apego ao status ou a busca incansável por reconhecimento e sucesso. Quando colocamos qualquer coisa acima de Deus em nossa vida, estamos nos afastando de sua vontade e nos tornando vulneráveis às consequências espirituais negativas. Por fim, Juízes 18 nos desafia a rever nossas escolhas, nossos valores e a forma como estamos conduzindo nossa vida espiritual. É um convite a retornar ao caminho da obediência e da adoração verdadeira a Deus. Somente ao colocarmos o Senhor como centro de nossas vidas é que encontraremos paz e prosperidade genuínas, aquelas que vêm do favor divino e não de esforços egoístas e decisões precipitadas. A história de Dan é uma lição de como a desobediência e o distanciamento de Deus podem corroer a nossa fé e nos afastar daquilo que é verdadeiramente importante. No entanto, ela também é uma oportunidade para reflexão e para um retorno à fidelidade.
Essa reflexão deve nos inspirar a examinar nossas vidas, nossos valores e nossas atitudes, sempre buscando nos alinhar ao plano perfeito que Deus tem para cada um de nós. Afinal, as escolhas que fazemos hoje moldam o nosso futuro e definem nosso relacionamento com o Criador. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por Tua palavra que ilumina nossos caminhos e nos ensina a viver conforme Tua vontade. Ajuda-nos a sempre buscar Tua orientação antes de tomar qualquer decisão, grande ou pequena. Livra-nos dos ídolos modernos que podem afastar nosso coração de Ti e mantém nossos olhos focados em Ti. Dá-nos a sabedoria para agir com justiça e misericórdia, assim como Tu nos ensinas. Fortalece nosso espírito para resistir às tentações do egoísmo e da autojustificação. Que em todas as nossas escolhas possamos glorificar Teu nome e seguir o caminho da obediência. Ensina-nos a sempre confiar em Tua providência, sabendo que só Tu és o verdadeiro provedor. E que, em tudo, possamos viver para a Tua glória e conforme os Teus propósitos eternos. Em nome de Jesus, amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem, peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.